Olá, seja muito bem-vindo por aqui. A história de vida de Roberto Carlos é impressionante. Ele é um dos cantores mais queridos do Brasil. Faz muito sucesso até no exterior, mas em sua vida pessoal traz alguns fatos tristes. O cantor já teve muitas perdas e uma delas o marcou profundamente, que foi a de Maria Rita, a sua terceira esposa. Ela faleceu precocemente em 1999 e agora, depois de 25 anos, Roberto Carlos decidiu se abrir e surpreendeu todos. Se você é fã do cantor e curte essas histórias dos famosos, então já deixa o seu like, porque você vai se emocionar com esse vídeo. Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro. Poucos artistas brasileiros conseguem atravessar gerações como Roberto Carlos. O rei, como foi carinhosamente apelidado por milhões de fãs, é mais do que um cantor ou compositor. Ele é uma presença constante na vida de quem cresceu ouvindo suas canções de amor, saudade e esperança. Seja nos discos antigos, guardados com carinho, nos especiais de fim de ano ou nos versos que parecem ter sido escritos para momentos específicos da nossa vida, Roberto Carlos é memória afetiva pura. Ao longo das décadas, seu repertório se tornou trilha sonora de casamentos, reconciliações, despedidas e declarações de amor. Mas por trás do ídolo de voz inconfundível, sempre existiu um homem de carne, osso e sentimentos profundos. Um homem que viveu alegrias imensas, mas também dores que deixaram marcas. Entre elas, uma que talvez nunca tenha cicatrizado: a perda de sua esposa, Maria Rita. Logicamente, a minha Maria Rita sempre me viu de cabelos grisalhos, então eu quis continuar assim, quero continuar assim. Passados 25 anos desde a morte dela, uma declaração de Roberto Carlos trouxe à tona uma verdade que muitos já suspeitavam, mas que ele nunca havia dito de forma tão clara. Uma promessa feita em vida, mantida em silêncio por um quarto de século. Uma história de amor que, mesmo depois da morte, continua viva nos gestos, nas palavras e, sobretudo, nas canções do rei. Prepare-se para conhecer e relembrar não apenas os capítulos mais marcantes da vida de Roberto Carlos, mas os detalhes mais profundos de uma relação que transcendeu o tempo e se transformou em um compromisso eterno. Maria Rita nasceu para mim e eu para ela. Entende? Nossa. Roberto Carlos nunca escondeu que é um romântico à moda antiga, daqueles que mandam flores, declaram amor em versos e que acreditam no poder de um olhar e de uma canção dedicada com o coração aberto. Ao longo das décadas, ele embalou gerações com as suas músicas sobre paixões intensas, amores que marcaram e saudades que nunca passam. Mas o amor, para Roberto, não foi apenas tema de música. Foi vida, foi perda, foi renascimento e também silêncio. Uma história marcada por grandes encontros e despedidas, amores vividos diante dos holofotes e outros mantidos apenas na memória de quem os viveu. Apesar de ter sido casado oficialmente apenas 3 vezes, o rei viveu muitas paixões, algumas discretas, outras assumidas, todas com um toque de lirismo que só alguém com a alma apaixonada poderia carregar. Seu primeiro grande amor, já na fase da fama, foi Maria Estela Esplendor, a modelo consagrada e considerada a primeira top model brasileira. O romance foi proibido. Aconteceu em 1966, em meio ao surgimento da Jovem Guarda. Maria Estela era, na época, casada com o estilista Denner. A relação com Roberto teria sido o ponto final do casamento. E embora muitos tenham especulado que a filha dela, Maria Leopoldina, fosse fruto dessa relação com o rei,
Essa informação jamais foi confirmada oficialmente. Hoje, Maria Estela vive em uma comunidade Hare Krishna, no interior paulista. Outro amor marcante foi Silvia Amélia, uma socialite da alta sociedade carioca. Segundo a biografia escrita por Paulo César de Araújo, ela foi a inspiração para Detalhes, uma das músicas mais emblemáticas da MPB. Detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes pra esquecer. A neta de Carlos Chagas se tornou baronesa ao se casar com um nobre francês e já vive há décadas em Paris. Pouco se sabe sobre o que realmente aconteceu entre os dois, mas o pouco que se diz já é suficiente para alimentar o mistério e a poesia. Ainda no final dos anos 60, o nome que sempre circulou nos bastidores foi o de Sônia Braga. Nunca houve confirmação oficial, mas há quem diga que a atriz e o cantor viveram um breve romance após ela fazer um teste para o filme Roberto Carlos, em Ritmo de Aventura. Sônia não ficou com o papel, mas dizem que conquistou o coração do rei. O primeiro casamento veio em 1968, com Cleonice Rossi. Foi com ela que Roberto teve 3 filhos. O casamento durou até 1979. Apesar da separação, a ligação entre eles seguiu sendo de respeito e carinho. Na mesma época em que o casamento chegava ao fim, Roberto Carlos se envolvia com a atriz Miriam Rios. Foram 11 anos juntos, uma relação pública e cheia de ternura. Miriam, que na época era ainda uma jovem atriz em ascensão, declarou mais de uma vez que ele foi o grande amor de sua vida. Apesar de viverem juntos, nunca chegaram a se casar oficialmente, o que ela mesma lamentaria anos depois, ao lembrar que Roberto casou de verdade apenas com Maria Rita. E ela, a Maria Rita, chegou em sua vida em um reencontro do destino. Os dois já se conheciam superficialmente desde o final dos anos 70, pois Maria Rita era amiga de sua filha Ana Paula. Em 1991, o reencontro reacendeu uma chama antiga e iniciou uma história de amor intensa, profunda e transformadora. O relacionamento foi vivido com discrição, mas com um carinho que transparecia nos gestos e nos olhos de Roberto Carlos. Era nítido que ali existia algo diferente, algo definitivo. Mesmo após a morte de Maria Rita, rumores sobre outros envolvimentos surgiram. Um dos mais comentados foi com Luciana Vendramini, que costumava frequentar os shows e apareceu ao lado dele no cruzeiro Emoções em Alto Mar, em 2005. A mãe da atriz chegou a confirmar o namoro, embora os dois tenham sempre negado qualquer relacionamento. Outro nome que ficou marcado foi o de Paula Fernandes. Em 2010, durante o especial de fim de ano da Globo, os dois dividiram o palco com tanta química que muitos acreditaram que havia algo a mais entre eles. Paula, no entanto, sempre despistou e afirmou estar focada no trabalho. Paulinho, prazer ter você. O meu coração pulsou no dia que eu te vi. Houve ainda romances anteriores à fama, como a atriz Maria Gladys, musa do cinema marginal. E uma história curiosa envolvendo Maria Lucila Torres, com quem Roberto Carlos se relacionou quando tinha 25 anos. Anos depois, Rafael Braga entrou na justiça para ser reconhecido como filho do cantor, o que foi confirmado por exame de DNA. Pouco depois, sua mãe faleceu de câncer. Em meio a tantas histórias, uma verdade parece incontestável. Entre todas as mulheres que passaram por sua vida,
foi Maria Rita quem deixou a marca mais profunda, a ponto de, mesmo 25 anos após a sua morte, ainda ser lembrada por ele com lágrimas nos olhos e emoção na voz. Roberto Carlos não é apenas um ícone da música brasileira. Ele também é um grande pai. E, como pai, enfrentou alegrias, mas também dores profundas. O rei viu 2 de seus filhos partirem antes dele, em perdas que deixaram cicatrizes visíveis na alma. A primeira foi Ana Paula, filha de Nice Rossi, a sua primeira esposa. Embora não fosse sua filha biológica, Roberto sempre a tratou como filha legítima, assumindo a paternidade com carinho e dedicação. Ana Paula era considerada sua filha mais velha e casada com um músico da banda do pai. Ela faleceu em 2011, aos 45 anos, vítima de uma parada cardíaca. Sua partida foi discreta, como a sua vida costumava ser, mas profundamente sentida por toda a família. A segunda grande perda foi a de Dudu Braga, o seu filho mais conhecido do público. Produtor musical, radialista e parceiro de palco do pai em muitos momentos. Dudu faleceu em 2021, aos 52 anos de idade, após uma longa e corajosa batalha contra o câncer. A dor de Roberto Carlos foi pública e comovente. Ele chegou a cancelar compromissos e apareceu profundamente abalado. Dudu deixou 3 filhos, Gianpietro, a Giovanna e a Laura, netos que hoje também fazem parte do círculo íntimo e afetivo do cantor. Atualmente, aos 84 anos, Roberto Carlos tem 2 filhos vivos. Rafael Carlos Torres Braga, de 58 anos, fruto de um relacionamento com a modelo Maria Lucila, reconhecido nos anos 90 após um exame de DNA, e a Luciana Braga, de 53 anos, a sua filha caçula com Nice Rossi. Rafael trabalha em empresas ligadas ao pai e tem 2 filhos, o João Paulo e a Maria. Já a Luciana teve uma carreira sólida como jornalista e vive hoje em dia em Londres com o marido italiano e as filhas Ava e Cora. Mesmo sendo um dos artistas mais ricos do país, com uma fortuna estimada em quase R$1 bilhão, Roberto Carlos leva uma vida simples. Mora há décadas na mesma cobertura no bairro da Urca, do Rio de Janeiro, sem ostentação. Seu luxo está em seus carros, suas memórias e em sua família. Dentre todos os amores vividos por Roberto Carlos, nenhum deixou uma marca tão profunda quanto foi com Maria Rita. Embora o cantor tenha se casado por 3 vezes ao longo da vida, é amplamente reconhecido que foi com ela que ele viveu seu grande amor. Uma história marcada por reencontro, cumplicidade e uma despedida precoce que comoveu o país. O primeiro encontro aconteceu em dezembro de 1977, nos bastidores de um espetáculo realizado em Serra Negra, no interior de São Paulo. Naquela época, Roberto Carlos tinha 36 anos e atravessava o fim do casamento com Cleonice Rossi, a sua primeira esposa. Maria Rita era uma jovem de 16 anos, estudante do ensino médio e colega de classe da filha do cantor, a Ana Paula. Foi justamente a Ana quem levou a amiga no camarim após o show, apresentando os 2. Encantado com a jovem, Roberto Carlos chegou a enviar flores no dia seguinte, demonstrando seu interesse. No entanto, os pais de Maria Rita reprovaram a aproximação, principalmente pela diferença de idade, o momento turbulento na vida pessoal do cantor
e o assédio da mídia. A relação, naquele instante, não avançou. Cada um seguiu seu caminho, e a lembrança daquele breve encontro ficou guardada. Nos anos seguintes, Roberto se casou com a atriz Miriam Rios. O relacionamento durou cerca de 11 anos, e após o término, o cantor permaneceu algum tempo solteiro. Já na década de 1990, o destino tratou de reaproximá-lo de Maria Rita. O reencontro aconteceu em Campos do Jordão, durante um show, e a conexão adormecida renasceu com força. Logo, estavam juntos novamente, dessa vez sem empecilhos ou barreiras. Em janeiro de 1992, os dois já moravam juntos, e em abril de 1996 oficializaram a união em uma cerimônia íntima, com apenas 20 convidados. Foram poucos anos de casamento, mas cheios de amor e dedicação. Em 1998, Maria Rita recebeu o diagnóstico de um câncer agressivo no útero. A luta foi intensa e breve, mas suficiente para causar muito sofrimento na vida do rei. Desde então, Roberto Carlos nunca mais assumiu publicamente nenhum relacionamento. Para muitos, essa história foi mais que um amor, foi um encontro de almas. E mesmo com o passar dos anos, Maria Rita permanece viva nas canções e no coração do rei. Em dezembro de 2024, Roberto Carlos comoveu seus fãs ao relembrar os 25 anos da perda de sua esposa, a Maria Rita Simões Braga. Aos 38 anos, ela partiu precocemente, vítima de um câncer raro e agressivo que mudou para sempre a vida do cantor. Em seu perfil na internet, Roberto compartilhou uma foto de Maria Rita, acompanhada de um trecho da música Primeira Dama, lançada em 1991, especialmente para ela. Primeira dama da minha vida, meu grande amor, da nossa casa, pequeno mundo de um sonhador. Eu sou alguém que você tem e que te ama, e sendo assim, você é minha primeira dama. A luta de Maria Rita contra o câncer começou em setembro de 1998, com o diagnóstico de um tumor no útero. Na ocasião, o oncologista Sérgio Daniel Simão relatou à Folha de São Paulo que o câncer já estava em estágio avançado, com um tumor do tamanho de um mamão-papaya, o que impossibilitava uma cirurgia imediata. Mesmo assim, ela enfrentou o tratamento com coragem, enquanto Roberto Carlos permanecia sempre ao seu lado, afastando-se dos palcos e da vida pública para cuidar da mulher que amava. Os primeiros meses de tratamento trouxeram alguma esperança. Em julho de 1999, o tumor havia reduzido pela metade, motivando uma missa de agradecimento organizada por Hebe Camargo, grande amiga do casal. Agradeço a todas as pessoas que rezaram e que continuam rezando pela Maria Rita, aos médicos todos. Mas a melhora foi breve. Em novembro, Maria Rita teve convulsões e os médicos descobriram que o câncer havia se espalhado para o cérebro. No dia 24 daquele mês, ela foi internada e dali, infelizmente, não saiu mais. Maria Rita faleceu semanas depois, em dezembro, de carcinoma neuroendócrino, um tipo raro e extremamente agressivo de câncer. O cantor estava com ela no hospital até o último suspiro. Segundo relatos de amigos próximos, como Hebe, ele passou dias sem dormir, a vigiando silenciosamente, para estar presente em cada momento de lucidez ou conforto que ela pudesse ter. Nos anos seguintes,
Roberto Carlos jamais a esqueceu. Dedicou a ela músicas, homenagens e emocionantes palavras em entrevistas e especiais de fim de ano. Em 2004, cantou Acróstico, cuja primeira letra de cada verso forma discretamente a frase Maria Rita, meu amor. Uma dor transformada em poesia e em amor eterno. Mais que a minha própria vida, além do que eu sonhei pra mim. Quando Maria Rita partiu em dezembro de 1999, algo dentro de Roberto Carlos também se despediu do mundo. Mais do que o luto, o que se instaurou foi um silêncio profundo, uma espécie de compromisso invisível que o cantor carregaria para sempre. Diante do túmulo da esposa, em um momento de dor extrema, Roberto fez uma promessa que moldaria todos os seus anos seguintes. Jamais assumiria oficialmente outro relacionamento enquanto vivesse. Essa decisão, tão íntima quanto dolorosa, marcou cada passo do rei nos anos seguintes. Mesmo quando seu coração voltou a bater mais forte, como aconteceu com a cearense Yara Andrade, com quem viveu discretamente um romance, Roberto Carlos manteve o pacto sagrado que fez com Maria Rita. O relacionamento com Yara, embora verdadeiro e intenso, permaneceu fora dos holofotes. Para os amigos e familiares mais próximos, o namoro era de conhecimento comum e até aprovado, mas para o mundo ele simplesmente não existia. Segundo pessoas próximas, essa postura do cantor era explicada por aquela promessa feita em 1999. Era isso que ele dizia a Yara, que o amor por Maria Rita era tão eterno quanto a saudade, e que por respeito ao que viveram, ele não poderia mais se entregar publicamente a ninguém. Yara, por sua vez, respeitava essa escolha, mas nem sempre sem dor. Seu desejo era simples, ser reconhecida, não pela mídia, mas pelo homem que amava. Ainda assim, Roberto Carlos chegou a deixar pistas de que não estava sozinho. Em uma entrevista a Amaury Júnior, chegou a dizer: tenho alguém, mas não vou me casar tão cedo. Também não dá para dizer que é uma amizade colorida. Era o mais próximo que chegava de admitir o seu envolvimento. O relacionamento com Yara chegou ao fim, sem nunca ter sido assumido publicamente pelo cantor. Um rei que, mesmo vivendo novos afetos, seguia fiel ao amor que prometeu guardar para sempre. Mesmo com 84 anos e uma carreira marcada por emoções à flor da pele, Roberto Carlos continua surpreendendo seus fãs. Em alto mar, durante o cruzeiro Além do Horizonte, o cantor abriu o coração e fez uma rara confissão. Está apaixonado. Sim, o rei está namorando novamente. E como um verdadeiro romântico incorrigível, descreveu a relação como intensa em todos os aspectos. Eu sou um namorado como outro qualquer namorado romântico. Mas, como não poderia deixar de ser, em se tratando de Roberto Carlos, há um detalhe que atiçou a curiosidade de todos. Ele não revela de forma alguma quem é a nova namorada. Quando questionado se ela estaria a bordo do navio, o cantor respondeu com um sorriso no rosto e um charme discreto. Ela não pôde vir, tinha outras coisas para fazer. Essa pequena frase foi o suficiente para reacender a curiosidade do público e da imprensa.
Quem seria a mulher que conquistou o coração do homem que por tantos anos declarou seu amor eterno a Maria Rita, a sua esposa falecida em 1999? O mistério, até agora, permanece intacto. E talvez seja justamente esse silêncio que revela tanto. O rei continua vivendo o amor à sua maneira, com discrição, respeito e, acima de tudo, intensidade. Ao relembrar Maria Rita durante o show no navio, a chamando de o maior amor da minha vida, Roberto Carlos mostrou que seu coração é feito de passado e presente, de saudade e de recomeços. E embora tenha prometido nunca mais assumir publicamente um amor, o brilho nos olhos e as palavras escolhidas com tanto cuidado entregam que há sim uma nova história sendo escrita, mesmo que nos bastidores. Em meio à repercussão sobre um possível novo amor na vida de Roberto Carlos, revelado por ele durante uma coletiva recente no seu tradicional cruzeiro, o nome conhecido do passado do cantor voltou a ganhar destaque: Miriam Rios. A atriz falou publicamente sobre os anos em que viveu ao lado do rei. Sem esconder a frustração de não ter se casado com ele oficialmente na igreja, Miriam revelou detalhes sobre o relacionamento, que durou mais de uma década. Atualmente, muito ligada à fé católica, Miriam Rios reconhece que, sob a ótica religiosa que segue hoje, o relacionamento que teve com Roberto Carlos não foi vivido da forma que considera ideal. Ela aponta que, apesar de terem morado juntos por 12 anos, o casal nunca oficializou a união. Segundo a atriz, o matrimônio era algo que desejava, mas que acabou não se concretizando. A ausência do casamento foi inclusive motivo de mágoa quando o cantor decidiu subir ao altar com Maria Rita, anos depois do término com ela. Claro que está errado morar junto, que eu vivi com ele, 12 anos, está errado, não pode, tem que casar. O primeiro encontro entre os dois aconteceu por acaso, durante uma viagem de avião entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Miriam Rios, então uma jovem atriz em ascensão, teve a surpresa de encontrar Roberto Carlos como seu vizinho de poltrona. Quando eu volto, está Roberto sentado aqui, um músico dele e 2 pessoas atrás. O encontro resultou em uma carona inesperada até a capital paulista e deixou uma impressão marcante, embora os dois fossem só se reencontrar algum tempo depois, nos bastidores do programa Globo de Ouro, quando ela o substituiu como apresentadora de última hora. Em primeiríssimo lugar, meu querido, meu velho, meu amigo, Roberto Carlos. A partir desse reencontro, os dois passaram a se aproximar. Miriam Rios foi convidada a assistir um show de Roberto Carlos no Canecão e pouco tempo depois ele a procurou para iniciar o namoro. Toca o telefone assim, 10 horas da noite, sei lá. Você falou, vai me ligar, liga 2 meses depois, poxa, que é você mais, né? A relação engrenou rapidamente e por muitos anos os dois viveram juntos, dividindo uma vida como casal, mas sem a formalização do casamento. Para ela, essa decisão acabou pesando. A atriz relata que chegou a insistir no casamento, especialmente porque Roberto, na época, era legalmente solteiro, já que o matrimônio anterior havia ocorrido fora do país. No entanto, o casamento nunca aconteceu entre eles. Mais tarde, ao vê-lo se casar com Maria Rita, Miriam Rios admite que se sentiu profundamente frustrada. Para a atriz, naquele momento, o sacramento do matrimônio não parecia ter o mesmo valor para o cantor quanto tinha para ela. Aos 84 anos, Roberto Carlos mostra que o tempo pode passar, mas o coração segue jovem e apaixonado.
Recentemente, ele emocionou os fãs ao publicar uma homenagem tocante à eterna esposa, Maria Rita Simões Braga, que se foi em 1999. A legenda da foto resgata versos da música Primeira Dama, composta em homenagem à pedagoga, que o cantor já declarou diversas vezes ter sido o grande amor de sua vida. A postagem foi recebida com carinho por seus admiradores, que exaltaram a intensidade e a pureza do sentimento que uniu o casal. Mesmo depois de 25 anos da perda, Roberto Carlos segue cultivando o amor e levando o romantismo para o palco e para a vida. Atualmente, o cantor vive um novo relacionamento, discreto, mas intenso, como ele mesmo definiu. Sem revelar a identidade da nova amada, ele brinca com o mistério, mantendo o público curioso, ao mesmo tempo em que reafirma a sua natureza apaixonada. Roberto não esconde que para ele namoros são sempre bons e intensos em todos os aspectos. A vida amorosa do cantor sempre chamou a atenção do público, tanto pelas músicas que marcaram gerações, quanto pela forma sincera com que ele fala de seus sentimentos. As suas canções eternizaram encontros, desencontros, saudades e declarações. E mesmo depois de décadas de carreira, o rei segue sendo um artista movido pelo amor, nas lembranças do passado e nos romances do presente. Roberto Carlos é, sem dúvidas, um homem de muitos amores, não no sentido da quantidade, mas da profundidade com que ama. Um romântico incorrigível, que vive cada capítulo com entrega, poesia e emoção. E talvez seja exatamente isso que o mantém tão jovem, o coração que nunca envelhece. O que você acha desse respeito que Roberto Carlos tem pela memória de Maria Rita? É admirável, não é mesmo? Deixe o seu comentário aqui embaixo e participe com a gente. E me faça uma gentileza aqui, ó. Inscreva-se aqui no Quem Quem e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade no canal. Isso nos motiva muito aqui no YouTube. Não esquece de deixar o seu like, ok? Eu vou deixar outro vídeo para você aqui nos cards, que é sobre a Wanderleia. Basta clicar aqui nesse card que você vai conhecer alguns fatos marcantes da vida dessa cantora. É um vídeo super interessante que vale a pena ver. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.